A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá, muito bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto, estamos a gravar na quinta-feira, dia 25 de janeiro. Comigo estão a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Olá Teresa, boa tarde Carlos. Boa tarde. Boa tarde. Esta semana o European Council on Foreign Relations, um think tank europeu, publicou uma projeção com os resultados para as próximas eleições europeias que se realizam em julho. De acordo com os resultados, as forças de direita radical e extrema-direita deverão conquistar entre 183 e 197 dos 720 lugares de eurodeputados na próxima legislatura. É um resultado histórico e que lhes assegura uma representação de 25% do Parlamento Europeu. O grupo de extrema-direita, Identidade e Democracia, que reúne partidos como a União Nacional de Marine Le Pen, a Liga de Matteo Salvini ou a Alternativa para a Alemanha, pode passar a ser a terceira força no Parlamento Europeu. A primeira pergunta que faço vai para o Carlos. Carlos, como é que chegamos aqui? É de facto impressionante o resultado da sondagem do European Council on Foreign Relations e exatamente como é que chegamos aqui. Há 20 anos, 80% dos governos na Europa Ocidental eram dirigidos ou por um partido social-democrata ou por um partido democrata cristão. E 20 anos depois, há 20% de governos que ainda são dirigidos ou por um partido democrata cristão ou por um partido socialista, incluindo Portugal e Espanha, que são logo uma fatia importante desse resultado. E paralelamente, nesse processo, os populistas de esquerda e de direita passaram a ganhar a maioria das eleições no mundo livre. Mais uma vez, há 20 anos ganhavam no máximo 20% das eleições, hoje em dia ganham 70% das eleições no mundo livre. Estou a contar também para lá das fronteiras europeias. Os resultados concretos em relação ao Parlamento Europeu dizem-nos que a soma dos dois agrupamentos da direita populista anti-europeia no Parlamento Europeu têm mais votos do que o Partido Popular Europeu. O Partido Popular Europeu tem 24% dos votos e a soma dos dois partidos da direita populista e anti-europeia tem 26%. Se somarmos esses 26% os votos da esquerda populista, que também existe e também sobe ligeiramente no Parlamento Europeu, a minoria eurocética no Parlamento Europeu passa de 30% para 37%. 37% é uma minoria de bloqueio no Parlamento Europeu. E isso muda tudo na política europeia. E, Teresa, é possível reverter este caminho? É possível mudar o panorama político no Parlamento Europeu, tendo em conta esta projeção? Bom, eu creio que até às eleições, que são em junho, não estamos à espera de milagres. Isto já é uma tendência que se vem a afirmar com muita força e em crescendo. Eu lembro perfeitamente de ouvir alguns líderes políticos dos partidos de centro-direita e centro-esquerda europeus, quando nas eleições para o Parlamento Europeu de 2019 não se verificou
explicou o crescimento que se esperava das forças extremistas e até houve um pequeno recuo. Eu ouvi alguns dirigentes em Portugal e fora de Portugal a dizer que as eleições eram a prova de que a vaga tinha sido travada e que podíamos, digamos assim, dormir descansados. Acho que foi um erro enorme, como se vê agora. Os resultados deste think tank europeu nem sequer são novidade, são bons porque estão muito particularizados, muito desenvolvidos, muito bem analisados, mas toda a gente já esperava noutras sondagens um aumento muito significativo dos grupos de extrema-direita e conservadores, direita radical no Parlamento Europeu. Não se vai esperar que as mesmas forças que em 2019 diziam que a situação estava controlada tirem agora da manga uma solução miraculosa para conseguir travar este movimento que se vai traduzir certamente. Basta olharmos para o nosso país, não é preciso ir mais longe, nas eleições do Parlamento Europeu. Agora, se este aviso ainda não for suficiente, é que começa a ser grave. E a Europa não está numa boa situação para encarar simultaneamente um conjunto enorme, inesperado e muito difícil de desafios externos que tem neste momento a nível internacional e a nível europeu, e ao mesmo tempo olhar com olhos de ver para a sua agenda interna e perceber que as prioridades da União Europeia, que no fim condicionam muito as políticas nacionais, não estão a corresponder àquilo que as pessoas querem. Há um problema que vem imediatamente à imaginação, ao debate, que é aquele de que mais se fala e que se diz que tem alimentado esta subida dos extremos, que é a imigração. Há um problema sério de imigração na Europa que não vale a pena ignorarmos, nem vale a pena dizermos não há problema nenhum porque a Europa está a envelhecer e precisa de imigrantes, ou não há problema nenhum porque os imigrantes são fundamentais para a economia europeia. Isso é o discurso das elites. As pessoas não pensam assim, as pessoas dizem, as pessoas não veem as tendências macro ou os problemas macro, veem os problemas do seu dia-a-dia e é em função deles que reagem e estão a reagir muito mal na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Itália, na Suécia, na própria Dinamarca, é esta vaga de imigração que se faz sentir na Europa praticamente desde 2015, quando foi a grande entrada de imigrantes resultantes do conflito na Síria. É preciso encontrar uma resposta, e é preciso encontrar uma resposta que seja diferente das respostas da extrema-direita, que é contra eles por razões de raça, por razões de religião, por razões de discriminação. Mas tem de haver uma resposta. Se não houver, a extrema-direita continua a subir. Depois, as questões económicas fundamentais. A Europa tem um modelo das contas certas, nós gostamos muito desse modelo e está agora, é bom que seja aplicado em Portugal, mas a zona euro tem um colete de forças, digamos assim, em relação àquilo que os Estados podem gastar e à dívida que podem contrair, que limita bastante a sua capacidade de desenvolvimento. Por causa da Alemanha e de outros países que a cercam, ninguém toca nesta questão fundamental, ninguém toca na questão
questão fundamental de que os Estados não podem apoiar empresas, teoricamente, na Europa não podem, porque isso é distorcer o mercado interno, e tudo isso causa. Por que razão? Hoje saiu, eu vou acabar, hoje saiu o resultado do quarto trimestre da economia americana com um crescimento anual, que se traduz num crescimento anual de 3,3% da economia, uma economia gigantesca, e todos os economistas diziam que este ano, em 2023, ia entrar em recessão, não entrou, e porque é que na Alemanha a média europeia de crescimento está próxima da estagnação e do zero. A Europa tem de pensar nisto, senão não responde aos medos, aos receios, às preocupações das pessoas. E ao mesmo tempo que estamos a gravar, saiu há pouco tempo a confirmação de que a taxa de juros, por exemplo, na Europa se vai manter nos 4%, quando toda a gente esperava uma eventual descida para aliviar, no fundo, o bolso das famílias muito afetadas com o crescimento dos juros das casas. Mas recuperando aqui um bocadinho aquilo que o Carlos falou há pouco e que a Teresa já mencionou aqui, o Carlos usou uma expressão de que a minoria pode passar a ser uma força de bloqueio. Carlos, que medidas é que podem ser bloqueadas então? Que decisões é que... Sim, força. Sim. Há 3 capítulos que estão em cima da mesa. Estou a falar da Ordem de Trabalhos da União Europeia e do Parlamento Europeu. Eu, por exemplo, lembro-me do apoio à Ucrânia, que nós vamos discutir isso ainda hoje, se calhar, mas na próxima semana temos o Conselho Europeu. O apoio à Ucrânia excede a questão dos populismos dos partidos antissistémicos. Há um certo número de partidos dentro do Partido Popular Europeu, dentro do grupo socialista, que são pró-russos. Exato. Embora, obviamente, o problema principal esteja nos partidos pró-russos que existem na Alemanha, à esquerda e à direita, na alternativa para a Alemanha, por um lado, e na nova cisão do partido de esquerda alemão. É aí que estão os problemas principais, mas não resultam exclusivamente do aumento dos partidos antissistémicos. O aumento dos partidos antissistémicos no Parlamento Europeu pode bloquear a agenda verde, todas as políticas ambientais, porque o grupo que era o motor das políticas ambientais, o grupo Renovar e o grupo da Aliança de Esquerda, perdeu a sua maioria. Por outro lado, há uma coligação alternativa do Partido Popular Europeu, por um lado, e dos partidos populistas de direita, que são a favor dos grupos de pressão da indústria, da agricultura, também da investigação, que podem passar a prevalecer, têm uma maioria no Parlamento Europeu. Torna-se impossível fazer cumprir as regras do Estado de Direito à escala europeia. Exato. A Polónia ou a Hungria vão deixar de ser incomodadas pelo Parlamento Europeu. E depois, como estava a dizer a Teresa, a questão da imigração. Obviamente que aqui há uma minoria de bloqueio que vai prejudicar qualquer liberalização das políticas de imigração. E tanto mais que o aumento da direita radical, da direita populista, da direita racista, vai contaminar o Partido Popular Europeu numa medida significativa, e designadamente sobre a questão da imigração. Portanto, liberalização da imigração acabou, vai passar a haver regras mais fortes de controle das fronteiras e, sobretudo, para conter a imigração ilegal, que é um problema que foi ampliado para lá de qualquer proporção na União Europeia. Na União Europeia há, o ano passado, 2023, 200 mil imigrantes ilegais. Nos Estados Unidos, na fronteira do México, há 200 mil imigrantes ilegais por mês. E os Estados Unidos têm uma população menor do que tem
significativamente menor do que tem a União Europeia no seu conjunto. E, no entanto, como estava a dizer a Teresa, tem um impacto desproporcionado com a escala do problema real. É evidente que aí também, nesse capítulo da imigração, o Parlamento Europeu vai passar a ser uma força de bloqueio e vai jogar a favor de novas políticas securitárias, que são parte da resposta que os partidos do centro, os partidos democratas cristãos, os partidos liberais, os partidos sociais-democratas têm que assumir que tem de haver políticas de segurança que imponham as regras europeias mais robustas e que diminuam as percepções de insegurança que, quer nós gostemos, quer nós não gostemos, as pessoas têm cada vez mais e em cada vez mais países. É um argumento a favor, de certa maneira, do fortalecimento do Estado. Nós estamos a derrapar para uma crise de autoridade do Estado num certo número de países. Em França, em Portugal, em Espanha, nós estamos a derrapar para uma crise de autoridade do Estado e não sabemos o que é que fazemos no dia seguinte. Posso só acrescentar um aspecto que é importante. Talvez as pessoas não tenham consciência, mas uma grande parte das leis europeias são aprovadas por codecisão. A codecisão quer dizer que têm de ser aprovadas, e é por maioria qualificada, não é por maioria simples, pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho de Ministros da União Europeia. Portanto, a minoria de bloqueio que o Carlos falava existe na prática, porque há imensas leis que vão ao Parlamento Europeu para serem aprovadas lá também, e evidentemente no caso da legislação de combate às alterações climáticas, da imigração, de uma série de coisas fundamentais, podem perfeitamente esbarrar contra esta minoria de bloqueio, e isso vai sentir-se também, só mais um acrescento, na própria escolha das outras instituições europeias. Qual é a influência destes partidos nos seus países quando se estiver a debater a composição da Comissão? Vai refletir-se aí também, e a Comissão é um órgão decisivo para a condução da política europeia, como nós sabemos. Vão ter mais força no Conselho Europeu, o órgão político máximo. Portanto, isto é uma vaga que não fica só no Parlamento, atinge as instituições europeias e por isso é tão perigosa neste momento. E, curiosamente, esta semana, Alice Weidel, a co-líder da Alternativa para a Alemanha, ela disse que o partido poderia levar a cabo um referendo à presença da Alemanha na União Europeia, comparando esta possibilidade com o que aconteceu com o Brexit em 2016. Teresa, há alguma possibilidade disto se concretizar num país onde as sondagens apontam um grande apoio à, digamos assim, causa europeia? Quer dizer, pensar na saída da Alemanha da União Europeia era pensar no fim da União Europeia, portanto é melhor não pomos esse cenário, que aliás é muito pouco realista. Mas só o facto de a líder da AfD ter dito numa entrevista ao Financial Times que o Brexit era um modelo para ela, era um modelo para o seu partido, dar ao povo alemão, como os britânicos deram ao povo britânico, o governo, a possibilidade de uma forma soberana decidir se quer estar na União Europeia ou não quer estar na União Europeia. Ela elogiou este processo, pintando-o com as cores da democracia, fazendo desaparecer do mapa do pensamento das pessoas a história da Europa e a história da Alemanha, esquecendo-se que a integração europeia nasceu como resultado da Segunda
Segunda Guerra e da derrota da Alemanha nazi e da necessidade de conjugar dois países centrais da União Europeia que passaram séculos a combater-se para que não houvesse mais guerra na Europa, passando um borrão, uma borracha por cima desta história, como se a Alemanha aparecesse aqui como um país sem história, A Alemanha tem uma história, a Alemanha só pode viver, habituou-se a viver e a orgulhar-se de si própria sempre no quadro da integração europeia e no quadro da NATO, não se imagina fora desse quadro e, portanto, esta ideia de Dexit, como ela diz, de Deutschland, é uma ideia que vai contra tudo aquilo que a Alemanha é, que a Alemanha pode ser e que a Alemanha quer ser. Portanto, não creio que alguma vez possa se enganar. É uma ameaça, é uma ideia a apelar ao nacionalismo alemão. Agora, eu devo lembrar que nos primórdios da AfD, a AfD nasceu em plena crise, nasceu e desenvolveu-se em plena crise financeira, crise do euro da União Europeia, lembramos disso perfeitamente, sofremos bastante com isso, e nasceu com a ideia de que o euro era altamente prejudicial para a Alemanha, porque incluía países tão, como é que se dizia, tão perdulários e indisciplinados como Portugal, a Grécia, a Itália, etc. E naquela altura também fez campanha contra a ideia do euro, que esteve no centro da União Económica e Monetária, teve a Alemanha e a França no seu centro, e também num discurso muito anti-euro e muito anti-europeu. Portanto, há aqui um lastro de um partido que é profundamente anti-europeu, nacionalista, anti-americano, pró-chinês, curiosamente, ainda agora com a segurança, com a estratégia de segurança em relação à China, de segurança económica, que a Alemanha, que o governo alemão aprovou. As críticas vieram todas da AfD, que dizia que era uma concessão aos americanos e ao domínio americano na Europa. Portanto, aqui que também temos exatamente. Eles são muito coerentes. São muito coerentes. São contra a democracia representativa, contra os Estados Unidos, contra a União Europeia e a favor da democracia plebiscitária e das alianças com as potências continentais. São muito coerentes e essa coerência deve ser tomada a sério. Os alemães tomam-na a sério, pelo menos os alemães que vieram para a rua, mais do que provavelmente os partidos da coligação governamental. Há já neste momento uma deriva na CDU muito para as teses dos partidos populistas de direita, nacionalistas, continentalistas, pró-russos, pró-chineses, e que não são apenas os únicos, não são apenas os alemães. Todos os populistas de esquerda e de direita são filhos do Rousseau e inimigos de Montesquieu. São a favor da democracia plebiscitária e carismática e contra a democracia representativa, que efetivamente é menos excitante, mas justamente por isso é mais adaptada a uma sociedade plural, onde é preciso, antes do mais, respeitar as regras do direito e, como dizia a Teresa, aqui acumulado na Europa, que para nós, pelo menos para a nossa geração, ainda é a diferença entre a paz e a guerra. E também na Alemanha, no fim de semana passado, e a Teresa escreveu isto na newsletter que publicou esta semana, mais de 1 milhão de pessoas protestaram precisamente contra a AfD, contra uma proposta de reimigração, o que demonstra que, como a Teresa disse já neste programa, que a Alemanha tem história e de facto não esquece a sua história nesta luta contra o racismo, não é, Teresa?
Exatamente, foram, segundo os cálculos feitos pelas próprias forças de segurança, foram 1.500.000 pessoas, somadas as pessoas que se reuniram em Berlim, 200.000, em Munique, em Bonn, em Köln, em Hamburgo, em todas as grandes cidades, manifestações pacíficas, magníficas pela sua extensão e pela sua determinação em combater justamente aquilo que pode ser para os alemães uma espécie de reencarnação dos males que viveram ao longo da sua história e que evidentemente foram terríveis para outros países, mas foram também terríveis para eles. A manifestação de Berlim foi encabeçada pelo chanceler Scholz e por uma série dos seus ministros, e desde dirigentes da Bundesliga, da Liga de Futebol Alemã, até dirigentes religiosos, até das mais variadas associações, foi mesmo de uma amplitude de representação notável, e isso, digamos assim, foi um grito de alma que nos dá a ideia que a Alemanha não esquece a sua história, continua a ser um país profundamente democrático e europeísta, mas é também um exemplo, acho eu, para os outros países europeus, aqueles onde as forças nacionalistas e populistas também estão em grande crescimento, mostrando que o extremismo se combate no Parlamento, se combate nas políticas, também se combate na rua, nas manifestações, na denúncia e nas ideias, evidentemente, estabelecendo linhas de demarcação e mostrando que essas linhas de demarcação são civilizacionais, são profundas, não podem ser ultrapassadas. No, I've long called for mental competency tests for politicians over the age of 75. Trump claims he'd do better than me in one of those tests. Maybe he would, maybe he wouldn't. But if he thinks that, then he should have no problem standing on a debate stage with me. Acabámos de ouvir Nikki Haley, que depois de ser derrotada nas primárias do New Hampshire por Donald Trump, se recusou a desistir e é agora a única adversária na corrida ao Partido Republicano. Trump conseguiu 54,5% dos votos. Teresa, o que é que nós podemos esperar até à Carolina do Sul, que é o próximo ponto de paragem nestas primárias? Para já devemos olhar para duas coisas. A primeira coisa é que, sobretudo para quem está de fora dos Estados Unidos, dá a ideia que Trump acumula vitórias redundantes. Basta ler a imprensa americana e estabelecer algumas comparações para perceber que isso não é bem assim. Primeira coisa. Segunda coisa, tivemos uma ótima notícia em New Hampshire, que foi o facto de o presidente Biden, que toda a gente diz que está velho, que tem o partido dividido, que não tem folgo, nas eleições primárias do estado de New Hampshire não estava o nome dele não figurava no boletim de voto, figuravam só 2 candidatos de segunda ou terceira categoria, e no método americano que se chama write-in, se nós escrevêssemos isso no boletim de voto era anulado, mas nos Estados Unidos não é. É a diferença entre a democracia e o contrário. Não? Exato. As pessoas puderam escrever todas se tinham outro candidato e mais de 65% escreveram no boletim de voto o nome de Joe Biden. Eu por acaso ia pedir à Teresa, porque eu de facto, para quem nos ouve, estas primárias no New Hampshire têm uma particularidade, mesmo as republicanas, em que as pessoas
são diferentes das outras, certo, Teresa? Exato, olha, tem esta especificidade nos democratas. E porque é que Biden não teve o nome inscrito no boletim? Porque Biden prometeu à população da Carolina do Sul, um estado que lhe deu um impulso decisivo para a sua vitória nas primárias de 2020, prometeu que as primeiras primárias em que ele estaria no boletim de voto seria na Carolina do Sul, que é agora em fevereiro. Para manter a sua promessa, disse que não queria o seu nome no boletim de voto dos democratas no New Hampshire. Mas as pessoas têm esse direito de escrever no boletim o nome de um candidato que não está lá, mas que elas preferem. Ora, o que é que explicam os analistas americanos? Que todos os incumbentes, os presidentes que ganharam o segundo mandato, tiveram nas primárias deste Estado, que é um Estado do Norte, desenvolvido, não muito conservador, um resultado sempre acima de 65%. Ou seja, Biden cumpriu a meta que estava prevista. Por outro lado, as pessoas também explicam, este Estado tem a particularidade dos independentes, ou até os democratas, se quisermos, poderem votar nas eleições primárias do Partido Republicano. Portanto, houve muitos independentes que votaram nesta disputa entre Trump e Nikki Haley. Ora, acontece que a gente acha que 56 para 44, portanto foram 11% de votos de diferença, é muito grande, mas a verdade é que Trump, está nestas eleições como também ele uma espécie de incumbente, porque anda desde 2020 a dizer que ganhou as eleições, nunca saiu de cena e continua a dizer, a ocupar o espaço do palco dos republicanos de uma maneira quase esmagadora, não conseguiu mais que 54%, devia ter conseguido mais, apesar da gente achar que é imenso, que ele ganha tudo. No Iowa ganhou por uma grande vitória, uma grande margem sobre Nikki Haley e DeSantis, mas votaram 100 mil pessoas num estado que tem 1 milhão, apesar de tudo, e num estado distante que pesa pouco nas eleições. Depois, os analistas americanos utilizam muito as sondagens à boca das urnas que os grandes institutos de sondagens fazem nos Estados Unidos, não lhes faltam meios, e, por exemplo, o número de eleitores republicanos registados no Partido Republicano que diz que nunca votará em Trump, nem agora, nem em novembro, é muito significativo. O número de independentes é 21% nos eleitores registados do Partido Republicano. Entre os independentes, que votaram também nestas eleições, muitos deles em Nikki Haley, é 65% que dizem que nunca votarão em Trump, nem agora, nem nas eleições de novembro. E foi onde Nikki Haley teve uma percentagem maior. O Partido Independente é o maior partido, entre aspas, dos Estados Unidos. Há mais eleitores independentes que eleitores registados no Partido Democrata ou eleitores registados no Partido Republicano. O que eu quero dizer com isto é que está tudo em aberto nas eleições dos Estados Unidos. É evidente que tudo se encaminha para ser a
competição 2020, Biden contra Trump. Mas Nikki Haley mantém-se na corrida não só para desgastar enquanto puder Trump, mas também porque ela sabe que alguma coisa ainda pode acontecer daqui até novembro ao candidato presidencial Trump, que tem não sei quantos processos em tribunal, que tem... E tem 78 anos. Tem 78 anos, tem problemas cognitivos. Ela falou disso na conferência de imprensa. Elegantemente, a imprensa americana fala dos problemas cognitivos. Trocar a Nikki Haley pela Nancy Pelosi não é um problema cognitivo, é um problema profundo. E troca o Obama com o Biden, o Biden com o Obama, não sei se é de propósito. Portanto, há aqui muitos fatores que não nos deviam levar à conclusão de que Trump é qualquer coisa comparável a um candidato imparável. Não é, efetivamente. Basta ler a imprensa americana e as análises dos think tanks para perceber que é assim e que muito caminho ainda a fazer até novembro. Carlos, é possível ver Nikki Haley a recuar como aconteceu com DeSantis ou isso é impossível de perspectivar para já? Claro que é possível, as campanhas são caríssimas e os candidatos têm recursos limitados e portanto é perfeitamente possível, e ela foi corajosa em, sabendo à partida que Donald Trump vai ser nomeado candidato republicano, ter continuado a sua campanha. Faz bem fazer isto, quer do ponto de vista pessoal, quer para salvar um pouco a honra do partido republicano. A Teresa falou das boas notícias, e eu resumi-as numa frase, é que Donald Trump vai ter uma grande dificuldade em unir o partido republicano, e essa é que é a questão política essencial, mas também há más notícias. As más notícias é que, apesar de tudo, ele continua a ser um candidato forte, e que nós não podemos excluir a possibilidade de ele ser reeleito em novembro. E há nas sondagens um pequeno elemento que nós temos que ter em conta para não cair no pecado que a Teresa falava há pouco, de desvalorizar constantemente a direita populista. É que nas sondagens o grupo etário que mais votou em Donald Trump são os jovens e não os velhos. Tem uma pirâmide invertida. Ora, isso também acontece na Europa. E em Portugal em particular, não é? Há 4 anos ou há 8 anos, quando falávamos de Trump e dos populistas, diziam isto é uma crise identitária, são as pessoas mais velhas que não compreendem os novos tempos, que não se adaptaram aos novos valores. Não é verdade. Não é verdade. É uma viragem mais profunda, tem efetivamente uma dimensão identitária, mas não são os velhinhos reacionários que temem pelos valores tradicionais, que são a força efetiva destas correntes populistas nos Estados Unidos e na Europa, porque a campanha de Donald Trump, o regresso de Donald Trump é muito importante para dar força, para dar ânimo à vaga populista europeia, seja em eleições nacionais, como em Portugal, seja em eleições europeias, como as que vamos ter em junho. Só dois pormenores, duas boas notícias, mais duas boas notícias. Sem nos alongarmos muito, porque de facto não temos muito tempo, ainda queria... É mesmo assim, é rapidíssimo. A economia, pela primeira vez, os estudos de opinião indicam que há uma subida
muito acentuada em novembro e em dezembro das expectativas dos consumidores americanos. Não se aplica à frase do Clinton. Não se aplica à frase do Clinton. Em relação à sua... Ao contrário. Em relação à sua vida. Houve uma subida de 29% e a satisfação dos americanos com a sua vida, porque a inflação desceu, porque os juros desceram, porque se está a sentir o efeito das medidas de investimento de Biden na primeira parte do seu mandato. As expectativas subiram 29% e já se estão a aproximar daquilo que os americanos sentiam antes do início da pandemia. A outra questão que parece menos importante, mas é importante, é a decisão do maior sindicato da construção automóvel americana ter decidido oficialmente apelar ao voto no Biden. Parece-nos uma coisa insignificante, não é, porque a indústria automóvel está concentrada no Michigan, na Pensilvânia e no Wisconsin. O Michigan e a Pensilvânia são os chamados swing states, onde é muito importante uma vitória de Biden, onde Biden ganhou nas eleições de 2020 e onde existe uma indústria automóvel ainda bastante poderosa. Nas sondagens a economia está muito abaixo da questão da imigração, como a questão mais importante para os eleitores americanos, e a política externa está quase ao mesmo nível da economia. Portanto, a frase do Clinton, a célebre frase do Clinton, "It's the economy, stupid", não se aplica nem nas eleições norte-americanas, nem nas eleições portuguesas, nem nas eleições europeias. Eu diria que só se aplica por metade. E para acabar, de uma forma muito, muito rápida, nós na próxima quinta-feira, no dia 1 de fevereiro, temos a realização de um Conselho Europeu extraordinário dedicado ao tema da Ucrânia, em que se vai decidir o apoio da União Europeia ao esforço de guerra ucraniano. Teresa, o que é que nós podemos esperar para este encontro entre os líderes europeus? A primeira coisa que diria é que aquela declaração, aquela entrevista do chanceler Scholz, já aqui há 2 ou 3 semanas, dizendo que ia pedir à Comissão que até o dia 1 de fevereiro, dia do Conselho Extraordinário, fizesse o inventário daquilo que todos os países já deram e, sobretudo, daquilo que tencionam dar à Ucrânia em termos de armamento nos próximos tempos, já está a produzir efeito. A primeira reação veio logo do presidente Macron, sendo a França, em comparação com a sua riqueza e com o poder das suas forças armadas, um dos países que tem fornecido menos apoio, já aumentou exponencialmente o seu apoio e assim confronta-se em palavras. Espera-se no dia 1 de fevereiro as palavras se transformem em atos, e aí se confronta os países, esta verificação confronta os países europeus com a sua responsabilidade, foca outra vez, coloca outra vez a questão da Ucrânia como uma questão fundamental para a Europa e para o seu futuro, e falando daquilo que estávamos a falar há pouco, nomeadamente das eleições presidenciais americanas, vai ser também a oportunidade dos líderes europeus discutirem a sua enorme responsabilidade e onde vão buscar a força e os meios necessários caso se verifique o pior cenário na América e se vejam confrontados com a necessidade de serem eles a ser a principal força de apoio à Ucrânia, o que no atual estado das capacidades militares europeias põe seríssimos problemas. A outra coisa fundamental é a aprovação do financiamento de 50 mil milhões de euros para a Ucrânia,
que são urgentes e fundamentais, porque a Ucrânia precisa deles para pagar salários aos funcionários públicos, para pagar pensões, para ter a economia a funcionar. Portanto, é uma necessidade vital e, aparentemente, as objeções do Orbán já terão sido superadas, embora à custa de uma metodologia muito discutível, que é ceder à chantagem que ele faz à Comissão. Exatamente, são opiniões subsidiadas para que ele receba os fundos que lhe estão congelados por causa do seu incumprimento das regras do Estado de Direito, e que a Comissão vai, digamos, descongelando para fazê-lo ceder, o que já levou o Parlamento Europeu, nomeadamente, a aprovar uma resolução dizendo que não é este o método para tratar com a Hungria ou com os países que não respeitam os princípios fundamentais da União Europeia. Vamos ter mesmo de acabar por agora. Muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado por nos ter ouvido desse lado. Voltamos para a semana. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.